Capítulo 5. Argentina. Calmaria antes da tempestade. O North King arrastou-se pelo Atlântico Sul para Buenos Aires a constantes 8 nós, demorando mais de 4 semanas para cumprir a jornada. Quando o navio por fim atracou, em 26 de agosto de 1949, era primavera na capital argentina. Mas para Joseph Mengele, a promessa de dias melhores teve vida curta. Desde o momento em que Helmut Gregor pisou em terra firme, as coisas começaram a dar errado. Mengele estava esperando que um conhecido fosse recebê-lo no cais, um médico com quem se encontrara em 1939 e a quem se referiu em seu diário como Rolf Nuckert. Mas o homem não foi visto em parte alguma. Quando Mengele passava pela alfândega, houve outro imprevisto. Um funcionário zeloso quis inspecionar uma das malas de Mengele, a que continha suas notas de pesquisa e espécimes. O agente da alfândega perguntou a Mengele o que havia na mala. Mengele respondeu de modo prosaico: anotações biológicas. Houve um momento incômodo quando o médico do porto foi chamado para examinar os documentos. Não compreendendo uma palavra de alemão, o doutor fitou os documentos, abanou os ombros e fez sinal para Mengele passar. Sem amigos e sem onde ficar, Mengele decidiu tomar um táxi para o centro da cidade e encontrar um lugar para dormir. Então percebeu que não tinha pesos argentinos, pois não conseguira trocar o dinheiro no porto. Praguejando entre os dentes, voltou-se para 2 italianos que havia conhecido durante a viagem. Eles o levaram para um hotel surrado chamado Palermo, de 3ª categoria, como ele anotou, no qual compartilhou um quarto com seus 2 companheiros e usou um banheiro e uma pia no corredor. De posse do endereço de um engenheiro do ramo têxtil, a quem seu diário também dá um nome fictício, Schott, Mengele saiu em busca de trabalho. A caminho do escritório do engenheiro, passou pela Casa Rosada, o palácio presidencial do novo ditador da Argentina, Juan Perón. Admirando os soldados vestidos com elegância que seguravam as espadas e guardavam os portões do palácio, Mengele refletiu que a tradição, sobretudo a tradição militar, é ainda uma das mais estabilizantes influências na política, e que eram só os alemães que estavam se esforçando ao máximo para destruir a tradição em sua oferenda de culpa coletiva. Infelizmente para Mengele, quando ele enfim chegou ao escritório, descobriu que Schott não podia lhe dar um emprego em nível de gerência. Mas ofereceu-lhe um nas instalações da fábrica como cardador. Como incentivo, Schott disse a Mengele que ele estaria trabalhando ao lado do neto de um notável estadista argentino. Isso também não deixou Mengele impressionado, e ele decidiu procurar trabalho em outra parte. A experiência pode ter tido um efeito moderador, mesmo sobre a estimativa superdesenvolvida que Mengele fazia do próprio valor. Como trabalhador rural na Baviera Meridional, ele já experimentara uma boa descida da posição onipotente que ocupara em Auschwitz. Mas pelo menos não estava longe de Ginsburg e de sua poderosa família. Agora, em decadência, explorava novas profundezas, sozinho, morando num quarto compartilhado de pensão, revirando a cidade em busca de um emprego subalterno. Por fim, se decidiu por um emprego de carpinteiro, porque a proposta incluía um quarto no bairro Vicente Lopes de Buenos Aires. O quarto não tinha janelas e ele continuava sem privacidade, pois devia compartilhá-lo com um engenheiro. Esse companheiro de quarto, reparando que a bagagem de Mengele incluía instrumentos médicos como seringas, deduziu que ele fosse médico. A princípio, Mengele negou, mas acabou admitindo depois que a filha do engenheiro ficou muito doente e este implorou que Mengele parasse de mentir sobre seu passado médico e tratasse a criança. Mengele a isolou em outro quarto da oficina, tratou-a usando compressas frias para reduzir a febre e prescreveu uma dieta com chá de camomila e comprimidos de sulfonamida. Mengele também fez o engenheiro prometer guardar segredo com relação à sua verdadeira profissão. A preocupação de Mengele de que seu passado médico se tornasse de conhecimento público foi apenas um dos pontos de tensão com que ele teve de conviver durante os primeiros meses em Buenos Aires. O trauma da vida de fugitivo numa cidade estranha a quase 10.000 quilômetros de casa deve ter sido severo. Desde a chegada à América do Sul, passara a manter um diário,
refletindo em suas anotações as muitas crises que enfrentava. Mas, por alguma razão inexplicada, o diário se interrompe de forma abrupta no meio de uma frase. Numa carta ao filho Rolf, em 1975, Mengele informava a família que escreveu sobre o período na Argentina, mas a família afirma não saber do paradeiro dessa parte do diário. A família pode tê-la destruído, de maneira deliberada, para proteger as reputações do Sr. Cal e de Aloá, que, ao contrário das negações indignadas da família, empregaram Mengele como vendedor por grande parte desse período. O diário só é retomado 10 anos depois, em maio de 1960, data em que Adolf Eichmann foi sequestrado na Argentina. De modo significativo, talvez, foi também nesse momento que Mengele parou de trabalhar para a empresa de Ginsburg. Não obstante, muita coisa pode ser retirada das muitas cartas que Mengele escreveu para a família. Nas primeiras cartas, Mengele, embora incomodado pela existência de fugitivo, expressou surpresa pela facilidade com que estava se adaptando à vida de Buenos Aires. Ao selecionar a Argentina como país sul-americano de exílio, Mengele havia inadvertidamente escolhido uma nação tão avançada que o choque cultural foi em grande parte reduzido. No final dos anos 1940, a Argentina havia assumido a liderança tecnológica na América do Sul, ostentando mais da metade dos telefones, televisões e estradas de ferro do continente. Possuía imensos recursos naturais, assim como a mais saudável e mais alfabetizada população do continente. E seja lá o que a Argentina fosse em 1949, Buenos Aires era um microcosmo. Era sem dúvida a cidade mais avançada em termos culturais e a mais sofisticada da América do Sul. Havia 18 grandes jornais diários, 3 deles em alemão. As artes estavam fortemente representadas. O Teatro Colón, que Mengele frequentava, tivera por modelo a requintada Ópera de Paris e apresentava alguns dos melhores músicos clássicos e intérpretes de ópera do mundo. Mengele mostrou ser um ávido frequentador de teatro. Para sua alegria, descobriu que a cidade tinha 47 teatros em funcionamento, mais do que Londres ou Nova York. Em termos acadêmicos, também era florescente, com 6 universidades formando mais advogados e médicos que todos os outros países sul-americanos juntos. Buenos Aires fazia Mengele se lembrar de Paris, as praças ornadas com esculturas, os telhados muito cinzentos, o traçado diagonal de ruas que se cruzavam em ângulos agudos, as crianças impecavelmente vestidas, os tetos altos sobre janelas francesas e os inumeráveis cafés ao ar livre em estilo Art Nouveau. Mengele também descobriu uma atitude paroquial e elitista entre argentinos, que fazia lembrar a sustentada pelos mais ardorosos nacional-socialistas alemães. Os primitivos do Paraguai e do Peru eram encarados com desprezo. Os argentinos diziam muitas vezes que estavam viajando para a América do Sul quando visitavam o Brasil ou o Chile. Mengele achou reconfortante a atitude argentina de superioridade, algo que, por certo, não lhe era estranho. Mas apesar do rápido progresso, em 1949, a Argentina era também um país atormentado por sérios problemas. Logo atrás das fachadas de estilo parisiense, era possível ver as Vichas Miséria, as favelas, apinhadas com 500 mil de pessoas que suportavam as condições de vida mais precárias e degradantes. O fosso entre ricos e pobres era imenso. Uma aristocracia de criadores de gado controlava a nação. Esses senhores da terra argentinos detinham posições comparáveis à aristocracia do Império Feudal Austro-Húngaro. Eram uma oligarquia de umas 200 famílias intimamente entrelaçadas por laços matrimoniais, consolidada durante várias gerações de primazia social e tradição aristocrática. As condições econômicas estavam se deteriorando. O déficit público era enorme. O desemprego era substancial. Os salários do governo estavam em atraso e a cobrança de impostos era feita de maneira irregular. O mercado clandestino funcionava de modo desenfreado. Para fugitivos como Mengele, a oportunidade de subornos era ilimitada. O clima religioso também era favorável a Mengele.
Os argentinos não só eram apaixonadamente paroquiais, como também conservadores religiosos, beirando o antissemitismo institucionalizado. A religião oficial do Estado, o catolicismo romano, era amplamente representada por uma hierarquia clerical inflexível e intolerante. A influência da Igreja era tanta que conseguiu promover uma emenda constitucional que limitava a presidência da República a católicos romanos, e sua influência política indireta impediu que os judeus atingissem, até 1951, posições ao nível de gabinete. A Argentina apresentava outras vantagens importantes como lugar de abrigo. Antes da guerra, uma grande e poderosa comunidade alemã havia se estabelecido com firmeza lá. Algumas escolas nos bairros mais elegantes de Buenos Aires usavam inclusive a língua alemã. Em quase tudo, essas áreas faziam lembrar a Alemanha, e muitos residentes ocupavam posições de destaque na vida cívica e empresarial. Depois que Hitler se tornou chanceler em 1933, 2 dos jornais alemães da cidade adotaram uma linha fortemente pró-nazista. Na época em que o exército alemão abrira à força seu caminho para a Polônia, a maioria dos alemães na Argentina apoiava Hitler. O sentimento nazista atingiu, de fato, um ponto tão alto que o governo argentino ordenou uma investigação sobre seu crescimento entre argentinos de origem alemã para determinar se representava uma ameaça séria. Em 28 de novembro de 1941, a Comissão de Investigação de Atividades Anti-Argentinas concluiu que milhares de imigrantes alemães eram controlados pelo Reich alemão e que muitos recebiam ajuda financeira da Alemanha nazista para fomentar um terceiro Reich na Argentina. A comissão comentou as novas políticas raciais do Reich com relação aos judeus e disse que o antissemitismo é um princípio fundamental dos novos imigrantes. A comissão forneceu extensa evidência para dar suporte às suas denúncias. Transferências bancárias de contas nazistas na Alemanha e na Suíça para organizações e negócios ligados ao fronte alemão na Argentina. Gráficos organizacionais que mostravam a hierarquia nazista, os níveis de influência na Argentina e a conexão com a Europa. Dezenas de panfletos e periódicos do Terceiro Reich defendendo que a Argentina fosse transformada num Estado nazista do Hemisfério Sul. Na época, porém, em que a comissão emitiu seu relatório, o governo argentino era decididamente pró-eixo. A contra-inteligência nazista, Abwehr, estabelecera uma ativa rede de agentes cobrindo todo o país. A proliferação de embaixadas aliadas e interesses comerciais aliados tornavam a Argentina, tecnicamente neutra, um dos mais atraentes postos de escuta fora da Europa. Durante o período de pico operacional, de 1942 a 1944, a Abwehr empregava mais de 1.500 agentes e informantes na Argentina. A maioria desses agentes retornaram às suas vidas normais após a guerra, mas constituíam um núcleo que permitia que os fugitivos nazistas se movessem livremente pelo país. Contatos fortes e confiáveis tinham sido forjados com a polícia e o serviço de inteligência argentinos. Eram contatos que iriam se mostrar indispensáveis para homens como Mengele. Por trás desse labirinto administrativo de simpatizantes nazistas estava o novo presidente da Argentina, Juan Domingo Perón. Ele havia se apoderado do poder em 4 de junho de 1943, num golpe militar, tendo decidido que a Argentina precisava salvar-se. Perón havia se apaixonado pelo fascismo quando servira como adido militar na Itália. O histrionismo de Mussolini e seu conceito de Estado corporativo fascista exerceram um fascínio sobre Perón. Uma vez no poder, Perón instituiu reformas radicais concebidas por ele próprio e fez mais pela classe operária que qualquer um de seus predecessores. Perón, assim, tornou-se um herói para os descamisados. Enquanto os fascistas europeus eram simbolizados por camisas negras e marrons, Perón, para não ficar à margem, disse que a Argentina será representada pelos descamisados. Alarmados por sua ascensão ao poder e sua popularidade, líderes rivais da Argentina prenderam Perón em outubro de 1945. Depois de um curto exílio na Ilha de Plata,
Ele foi libertado graças à capacidade de liderança de uma jovem e loura locutora de rádio, Eva Duarte. Apesar dos melhores esforços do embaixador americano Spruill Braden, que publicou um livro do Departamento de Estado documentando as atividades pró-eixo de Perón no tempo da guerra e seus laços pessoais de negócios com importantes nazistas, ele ganhou facilmente a eleição popular de junho de 1946 e foi restaurado ao poder. Antes de seu breve exílio, Perón tinha reservado 10.000 passaportes argentinos e cartões de identidade em branco para serem usados por fugitivos nazistas de alto escalão. Também despachou um agente pessoal, Carlos Pinheiro, para Copenhague, como membro da legação argentina. Ele devia ajudar a encaminhar nazistas para rotas de fuga. Pinheiro não foi bem sucedido. Em 6 de dezembro de 1945, os dinamarqueses o expulsaram, afirmando que estava usando o status diplomático para contrabandear nazistas da Dinamarca para a América do Sul. Embora continuasse a acreditar que uma Alemanha reconstruída retornaria dentro de uma década ao nazismo para cumprir o sonho do Reich de 1000 anos de Hitler, as razões de Perón para ajudar nazistas a escapar não eram só ideológicas. Havia também muito dinheiro a ser ganho. Havia uma forte suspeita de que Perón tivesse beneficiado do espólio que a hierarquia nazista tinha contrabandeado da Europa, como reserva para o pós-guerra na eventualidade de uma derrota. De agosto de 1942 até 1944, engradados identificados como vindos de Auschwitz e Treblinka eram enviados diretamente para o Reichsbank, em Berlim. Um antigo funcionário do banco, Albert Thoms, comentou: "A quantidade de dentes de ouro recebida crescia muito depressa, assim como outras coisas de valor. Certa vez, recebemos 12 quilos de pérolas num único carregamento. Nunca vi tamanha massa de bugigangas brilhantes em toda a minha vida." Registros do Reichsbank mostram que mais de 100 quilos de platina, 15.600 quilos de ouro, 4.638 quilates de diamantes, assim como centenas de obras de arte, foram depois colocados em malas especiais, juntamente com milhões de marcos de ouro, libras esterlinas, dólares e francos suíços. O tesouro foi despachado por 6 submarinos alemães numa operação com o codinome Action Fireland, Operação Terra do Fogo. Cuidaram dele na chegada à Argentina 4 depositários alemães: Ludwig Freud, um bem conhecido banqueiro argentino de origem alemã que tinha laços íntimos com os nazistas; Ricardo Staud, um proeminente empresário listado como o nazista número 2 no livro azul do Departamento de Estado. Era também tenente na Reserva Naval Argentina e embaixador alemão sem portfólio. Dr. Heinrich Dorsch, ex-assistente do Dr. Hjalmar Schacht, o mago financeiro dos nazistas, que chegou à Argentina na década de 1930 como representante dos interesses financeiros alemães e, mais tarde, tornou-se assessor do Banco Central Argentino, e Ricardo von Leuth, funcionário do Banco Transatlântico Alemão. Esses 4 representantes alemães transformaram o espólio recebido em moeda corrente e ouro, depositando-os nos cofres do Banco Germânico e do Banco Torquist. Todos os depósitos foram feitos em nome da então amante e futura esposa de Perón, Eva Duarte. Depois de se casarem em 21 de outubro de 1945, Perón e Eva consolidaram sua guarda do tesouro nazista e eliminaram qualquer possível interferência dos 4 depositários alemães. Primeiro, Freud foi investigado por uma variedade de acusações, incluindo espionagem e fraude. Então, tão de repente quanto havia começado, a investigação parou. Em 6 de setembro de 1946, foi anunciado que a investigação de Ludwig Freud havia sido encerrada por decreto presidencial. Era Perón advertindo os 4 alemães de que estavam em seu país e sujeitos a seus caprichos. No decorrer dos 7 anos seguintes, todos morreram de causas violentas. O corpo de Heinrich Dorg foi encontrado numa rua de Buenos Aires em 1949. Ricardo von Leuth foi assassinado na cidade em dezembro de 1950. Depois, Ricardo Staud foi morto por atropelamento seguido de fuga. Por fim, Ludwig Freud
foi encontrado caído sobre sua mesa do café da manhã em 1952. Tinha bebido café envenenado. Foi então a esse país que Josef Mengele chegou em setembro de 1949. Um viveiro de intriga nazista, governado por um ditador que forrara os bolsos com o espólio de campos de morte. Não era um país que iria investigar a fundo o passado de qualquer alemão que tivesse um passaporte da Cruz Vermelha e afirmasse ser refugiado de guerra. Nem era provável que seu serviço de imigração se interessasse pelo endereço em Buenos Aires que o novo imigrante deixava no desembarque. Se tivesse havido interesse, teriam encontrado uma ampla casa em estilo colonial na Calle Arenales 2460, no elegante bairro Flórida, a casa de um homem chamado Gerhard Malbranck, que fora relacionado pela Comissão de Investigação de Atividades Anti-Argentinas como suspeito de ser simpatizante nazista. Mengele se mudou para lá depois de várias semanas penosas no surrado alojamento de um quarto que compartilhava com um engenheiro em Vicente Lopes. Na casa de Malbranck, Mengele ficou conhecido como um inquilino exemplar, não deixando indícios dos ataques de raiva e do comportamento autoritário a que ia submeter outros que o hospedariam nos anos vindouros. Entre os visitantes da casa estavam sobreviventes do encouraçado Graf Spee, que afundou no Rio da Prata depois de ser atingido por 3 belonaves britânicas nos primeiros meses da guerra. Não demorou muito para Mengele estar associado a um círculo de argentinos proeminentes e nazistas que haviam ocupado postos importantes no Terceiro Reich. Todos, de diferentes maneiras, ajudariam Mengele durante a próxima década, encorajando-o a não perder o ânimo em seus mais sombrios momentos de desespero. Um dos primeiros desses contatos foi um ex-oficial da Abwehr, William Sassen, cuja entrada na Argentina fora facilitada pelos remanescentes da rede de espionagem nazista que, com tanta eficiência, havia operado lá durante a guerra. Sassen nasceu na Holanda, mas tornou-se membro da SS. Seu trabalho de contra-inteligência envolveu-o com a Scorpion, a unidade de desinformação da Abwehr. Desde que chegou à América do Sul em 1948, as atividades de Sassen tinham incluído agir como porta-voz de Adolf Eichmann. Mais tarde, prestou assessoria de relações públicas a repulsivos ditadores sul-americanos, como Augusto Pinochet do Chile e Alfredo Stroessner do Paraguai. Entrevistado pela televisão Granada da Grã-Bretanha em 1978, quando Mengele ainda estava vivo, Sassen, fumando sem parar, levantou a voz em defesa do amigo, que disse ter encontrado pela primeira vez em 1949. Descreveu Mengele como um homem brilhante de um ponto de vista intelectual, um bom filósofo, historiador e um médico muito bom. Sassen continuou. Mas se você pega o caso dele e vê as histórias horríveis que estão contando a seu respeito, que ele teria selecionado óleos e não sei mais o quê, não há meio. Não temos meios ao nosso dispor de provar o contrário. Se você admite o fato de que esse homem, que eu conheci de perto e de quem posso falar, e que me contou sobre os experimentos dele durante a guerra, fez experimentos, por exemplo, com voluntários, com pessoas aleijadas e outros sujeitos das Forças Armadas da Alemanha, para saber como um homem reage sob circunstâncias muito duras, como frio, calor ou água. Experimentos que são hoje continuados pelos comandos americanos e britânicos. Então, os experimentos foram feitos, é claro, nos corpos desses voluntários. Agora há outra questão. Parece que esses experimentos foram feitos também com prisioneiros, mas é claro que não há prova disso. Em 1952, Sassen apresentou Mengele a Adolf Eichmann, que estava morando em Buenos Aires sob o codinome Ricardo Clement. Despido de seu uniforme de coronel da SS, Eichmann se tornara uma figura patética, que se arrastava por Buenos Aires em puídas roupas civis. Ao contrário de Mengele, Eichmann estava sendo ativamente caçado, com seu papel de organizador logístico da solução final, tendo sido mencionado inúmeras vezes nos julgamentos de Nuremberg. Os dois se encontraram ocasionalmente no café ABC do centro da cidade, mas nunca se tornaram amigos íntimos. Mengele não gostava da opressiva aura de medo que cercava Eichmann, que ele encarava como um homem arrasado. Além disso, Eichmann estava praticamente sem um tostão.
enquanto Mengele conseguia apoio da família em Ginsburg, como Sassen explicou. Quero dizer, eles são dois tipos de pessoas completamente diferentes, Eichmann e Mengele. Além disso, Mengele poderia dispor, de seus próprios recursos, coisa que Eichmann nunca teve. Ele, Eichmann, foi uma figura trágica porque, na realidade, aquilo, a solução final, não foi obra sua. Ele teria preferido ter sido um soldado comum no fronte. Seu sonho era esse. Logo após sua chegada, Mengele também conheceu o homem que mais tarde chamou de meu querido amigo, que me deu ânimo quando entrei em desespero. De todos os muitos mentores de Mengele durante esse período de sua vida de fugitivo, nenhum foi mais valioso que Frederico Haase, um renomado arquiteto que morava em Buenos Aires. Haase conhecia cada pessoa que podia ser importante para Mengele. Sua esposa era filha do homem que se tornou ministro das Finanças do Paraguai quando o presidente Stroessner tomou o poder em 1954. Ela e o marido proporcionaram um acesso de valor inestimável aos cidadãos paraguaios influentes, que facilitaram o caminho de Mengele para a cidadania paraguaia que ele obteve em 1959. Haase também apresentou Mengele a outro contato vital, o coronel Hans-Ulrich Rudel, o as da Luftwaffe mais condecorado por Hitler, cuja extensa rede política e comercial de amigos ajudaria Mengele de vários e importantes modos. Durante a guerra, Rudel afundou um cruzador e um encouraçado e foi baleado e capturado pelos russos. Escapou e foi baleado de novo, dessa vez perdendo uma perna. No total lhe foram creditadas 2.530 operações e 532 tanques destruídos. Seus feitos foram tão extraordinários que Hitler criou uma comenda especial para ele, a Cruz de Cavaleiro com folhas do carvalho dourado, espadas e diamantes. O nome de Rudel estava associado a escapadas de muitos nazistas procurados da Europa, organizadas por um grupo informalmente chamado de Kameradenwerk. Distante do papel clandestino que alguns caçadores de nazistas atribuíram a homens como Rudel, ele era de fato um imodesto relações públicas e, como Mengele, tinha um ego gigantesco. Foram publicados vários livros feitos com papel brilhante, de alta qualidade, apresentando centenas de fotos de suas arrojadas façanhas dos tempos de guerra, e ele ansiava particularmente por ser fotografado numa variedade de atividades de macho, salto de trampolim, velozes jogos de tênis, esquiagem na neve e na água. A inspiração da ilimitada energia de Rudel, apesar da desvantagem de uma perna artificial, era manter vivo o perdido espírito do Reich de heroísmo, coragem e disciplina alemães. Quando Mengele encontrou Rudel pela primeira vez, ele estava num exílio autoimposto na Argentina e na folha de pagamento do governo de Perón como assessor do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil em Córdoba. Rudel também estava colaborando com Sassen, prestando assessoria na ponta argentina do Kameradenwerk a fugitivos recém-chegados sobre onde obter documentos frios e resolver problemas semelhantes. Embora fosse um nazista impenitente, comparecendo a comícios neonazistas e visitando túmulos de agentes da SS até a sua morte em 1982, seu íntimo relacionamento com os ditadores Juan Perón, Alfredo Stroessner e mais tarde Augusto Pinochet tornaram-no atraente para várias grandes empresas alemãs, entre elas a Siemens, como embaixador itinerante. Foi participando de uma das frequentes viagens de negócios de Rudel ao Paraguai, no início dos anos 1950, que Mengele fez a primeira de suas muitas viagens até lá para sondar as perspectivas de vendas para a empresa do pai em Ginsburg. A data de sua primeira visita ao Paraguai foi por volta de 1951, segundo 3 relatos distintos, registrou um memorando da CIA. Ele trabalhou por algum tempo como vendedor para uma empresa de máquinas agrícolas da Alemanha Ocidental. Durante o tempo em que esteve no Paraguai, Mengele nunca tentou esconder sua identidade ou usar um nome falso, mesmo durante suas viagens à Argentina e ao Brasil. Conferido junto a amigos que sobreviveram a Mengele e se lembram desse período, o relato parece uma das poucas peças de informações precisas que a CIA conseguiu reunir sobre ele. Até o dia de hoje, no entanto,
a família Mengele nega qualquer sugestão de apoio financeiro da empresa de Ginsburg. Dieter Mengele, sobrinho de Joseph, que agora dirige a empresa junto com o enteado de Mengele, Karl-Heinz, foi entrevistado por John Martin, da ABC News, já em março de 1985. Martin: um dos rumores citados com mais frequência é que seu avô, Sr. Karl, e a empresa devem ter dado apoio a Joseph Mengele durante todos esses anos. Essa deve ser a sua fonte de renda. Isso é verdade? Dieter Mengele: é claro que isso não é verdade. A empresa meu avô comprou a empresa em 1911. E após a Segunda Guerra Mundial, pôs os 2 filhos, Alois e Karl, na empresa. E quando os 3 morreram, eu e Karl-Heinz assumimos o comando da empresa. É de todo falso que Joseph Mengele tenha recebido dinheiro ou tenha quaisquer ações da empresa. Isso não é verdade de modo algum. Mas você faz alguma ideia de como ele se sustentou durante todos esses anos? Dieter Mengele: não faço ideia. Não faço ideia. Sei que tem uma pequena fábrica na Argentina onde fabrica parafusos, mas é a única coisa que sei sobre como ele sobrevive. A lembrança de Dieter não condiz com os fatos. Uma das primeiras pessoas que Mengele encontrou nas primeiras viagens de negócios ao Paraguai foi um colega fascista, Werner Jung. Jung foi chefe de um grupo de jovens alemães que de fato constituía o partido nazista local durante a guerra. Ele imigrara para o Paraguai em 1936 como executivo de uma empresa alemã, Ferretaria Alemânia, que atuava como agente de várias empresas alemãs e vendia maquinário leve e ferramentas. Embora tenha sido Frederico Haase quem apresentou os Jung a Mengele, a esposa de Jung, Margaret, recordou: na época em que conheceu meu marido, o Dr. Mengele estava representando sua empresa de Ginsburg e era um conhecido do coronel Oberst Rudel. Foi Rudel quem persuadiu Mengele de que havia um mercado lucrativo de maquinaria agrícola à espera para ser desbravado no Paraguai, um país com praticamente o mesmo tamanho da Califórnia, em especial nos luxuriantes pastos bem irrigados do Sudeste. O Sr. Karl parece ter encarregado Joseph de dar um impulso às vendas sul-americanas da empresa da família após a bem-sucedida exportação de uma grande encomenda de maquinário agrícola para corte de madeira e moagem no início dos anos 1950. Depois de Alois assumir o negócio em 1954, quando a saúde do velho Karl começou a declinar, os produtos Mengele foram vendidos por intermédio de uma empresa argentina chamada Cafete. No decorrer dos anos seguintes, Joseph Mengele viajou para o sudeste do Paraguai e para fazendas remotas do Chaco, a vasta região noroeste do país, uma planície desértica com árvores de cerrado com espinhos, pequenos arbustos, cactos enormes e árvores dispersas de madeira de lei. Werner Jung disse: ele realmente começou a tocar o negócio da família de 1954 em diante. Lembro-me que mostrava um empenho especial ao tentar vender um aparelho para distribuir esterco e carretas para transportar terra e equipamentos. Foi durante uma viagem ao Paraguai em 1954 que Mengele conheceu outro contato-chave, Alejandro von Eckenstein. Na época, capitão do exército paraguaio e associado a Jung, apadrinhou a tentativa feita por Mengele em 1959 de obter a cidadania paraguaia. Rudel estava numa visita rápida ao Paraguai. Ele havia retornado à Alemanha para desempenhar um papel ativo na política neonazista como membro do Deutsche Reichspartei, quando ocorreu esse primeiro encontro, como descreveu von Eckstein. O Dr. Mengele era amigo de Rudel e de Jung, e Rudel e Jung eram amigos meus, e acabamos sendo apresentados um ao outro. Foi dessa época em diante que passamos a nos encontrar numa espécie de base regular. Ele chegou aqui por intermédio de Rudel. Rudel o conheceu na Argentina e disse a Mengele que estava de fato se saindo bem nos negócios aqui. Foi por isso que Mengele veio para cá, para fazer negócios. Alfredo Stroessner havia acabado de assumir o controle sobre o Paraguai, governando com poder absoluto, derivado do artigo 52 da Constituição de 1940. O artigo 52 lhe permitia declarar estado de emergência e suspender os habeas corpus. Essa situação existe até hoje, tendo Stroessner se declarado presidente vitalício.
Von Eckstein e o ditador de 44 anos eram amigos íntimos, sendo ambos de descendência alemã e tendo lutado lado a lado na Guerra do Chaco contra os bolivianos nos anos 1930. Tanto Stroessner quanto von Eckstein foram condecorados como heróis de guerra, e o presidente ainda gostava de lembrar os visitantes disso, quando aparecia, em ocasiões protocolares, resplandecente de galardões dourados, metade do peito coberto de fitas e medalhas. Segundo von Eckstein, foi numa das visitas de Mengele, pouco depois de terem se conhecido, que Mengele foi apresentado ao presidente Stroessner numa recepção com várias pessoas presentes. O presidente não sabia quem era ele, e tudo que fizeram foi trocar um aperto de mão, disse von Eckstein. Mas me lembro de Rudel dizendo a Mengele que o Paraguai, no governo de Stroessner, era um amigo tão valioso para alemães expatriados quanto a Argentina no governo de Perón. Tanto Jung quanto von Eckstein acharam Mengele relutante em falar sobre a guerra, mesmo com seus recém-descobertos amigos nazistas. Jung disse: "Sabíamos que era médico porque ele próprio se apresentou dessa maneira. Não achei estranho que fosse um médico envolvido em transações comerciais. Não falávamos sobre a guerra. Talvez se os alemães tivessem ganho, teria havido uma discussão, como sempre parece ter acontecido no caso dos britânicos e americanos, assim como a pergunta inevitável: o que você fez durante a guerra? Mas para os alemães é melhor deixar as coisas não ditas, a não ser que a outra pessoa traga o assunto à baila. Mengele nunca tocou no assunto. Todos sabiam que os alemães que tinham vindo para a América do Sul haviam começado uma nova vida, e não havia nada mais que precisássemos saber. Estavam lá porque não queriam lidar com o passado. Mengele tornou-se uma figura popular com suas muitas visitas aos Jung. A casa imponente que tinham na Calle General MacArthur, na capital paraguaia de Assunção, era um centro de atividade social. Nós o tínhamos realmente em alta conta, disse a senhora Jung. Como Oberst Rudel, ele era abstêmio por razões de saúde. Adorava música clássica, gostava de ler bons poetas alemães e elogiava nosso bom e natural modo de vida. Era muito bom com as crianças e ajudou meu segundo filho a passar nos exames de biologia. De volta à Argentina no início de 1953, Mengele se mudara para um apartamento no centro da cidade, no segundo andar da rua Taquari, 431, depois de deixar a hospedagem dos Malbranc. Nessa época, Mengele havia investido alguns fundos de família num pequeno negócio de carpintaria na esquina da Avenida Constituinte com a Avenida São Martim, no bairro Flórida de Buenos Aires. Elsa Haverich, secretária na indústria farmacêutica Fadrofarm, da qual Mengele mais tarde se tornou um dos principais donos, se recorda da oficina de carpintaria. Por volta de 1953, conheci-o como Dr. Gregor, no Laboratório Wander, uma indústria farmacêutica em Buenos Aires. Ele costumava visitar toda a tarde o Dr. Timmermann, um amigo médico alemão que mais tarde se tornou um dos dois parceiros de Mengele no negócio da Fadrofarm. E conversávamos, bem, sobre nada de importante, o senhor sabe como é. E nessa época ele tinha uma carpintaria ou uma fábrica de brinquedos. Eu não me lembro ao certo se era uma carpintaria que fazia móveis ou uma fábrica de brinquedos, mas era o que ele estava fazendo naquele momento. A fábrica tinha alguns guindastes e havia umas coisas redondas que poderiam ter sido brinquedos para crianças. Eram feitas de madeira e pareciam pequenos trens. Haverich recorda o Dr. Gregor como muito gentil. Era muito simpático. Costumava chegar sempre muito contente e estava sempre brincando. Era calmo, muito calmo. Os lucros da pequena oficina de Mengele lhe permitiram comprar um carro Borgward, modelo Isabella, em 1954. Seu requerimento por uma licença foi atendido depois que dois amigos, um antigo senhorio, Gerhard Malbranc, e um conhecido recente, José Stroher, em resposta a uma pergunta da polícia sobre a condição moral do requerente, atestaram que Mengele era um membro íntegro e honrado da comunidade. Stroher se manifestou em termos não menos elogiosos um ano mais tarde, quando Mengele precisou de um passaporte. Hoje, Stroher fica nervoso ao ser interrogado sobre a base de seu julgamento sobre a moralidade do médico de Auschwitz. "É tudo mentira", ele grita. "Não sei de nada disso." Nesse meio tempo, longe da vida de solteiro de Mengele, sua distante esposa Irene estava se preparando para se casar com um outro homem,
Alphonse Hacquenius, que era dono de uma loja de calçados em Freiburg. Ela tinha conhecido Hacquenius em 1948, pouco depois de ele ter sido libertado pelos americanos após ser capturado enquanto servia com Rommel no Afrika Korps. Na época, Mengele ainda estava na Alemanha, escondendo-se na fazenda Fischer. O velho Karl informou o filho por carta que Irene queria o divórcio, e Mengele não se opôs. Assinou e registrou uma procuração em Buenos Aires para que um advogado de Ginsburg pudesse representá-lo e levar adiante o divórcio como seu representante. Em 25 de março de 1954, a petição foi aprovada por uma corte em Düsseldorf. Mengele não ficou particularmente de coração partido, nem a família Mengele lamentou perder Irene. Tinham acompanhado com desaprovação como ela havia se distanciado de Joseph durante os 4 anos em que ele estivera se escondendo na fazenda em Mangolding. O tiro de misericórdia de Irene com relação à família foi dizer com orgulho que não queria um tostão deles. Naquele inverno, em 1954, Mengele tornou a se mudar, dessa vez, para uma casa estilo espanhol, de tamanho médio, no número 1875 da Calle Sarmiento, no elegante bairro de Olivos, que era predominantemente alemão. Sublocou metade da casa, mas foi lembrado pela neta do proprietário como um inquilino modelo. Para um fugitivo que caíra numa situação bastante precária, sua nova vida havia agora se tornado tolerável e agradável. Mengele tinha adquirido um círculo leal de amigos que compartilhavam sua visão de mundo. Amargura pela derrota na guerra, irritação com a capitulação da Alemanha aos aliados, concordando em apoiar julgamentos por crimes de guerra, racismo básico com relação a seus anfitriões sul-americanos nativos, uma tagarelice mentalmente de baixo nível. Ele um dia descreveu a conversa deles. E recebia visitas regulares de casa. O pai o visitou um dia. Um velho amigo dos tempos de escola, Hans Sedlmayr, mão direita de Alois, estava com frequência na cidade. E o próprio Alois fez visitas ocasionais, uma delas com a esposa, Ruth. Mengele também havia se tornado um empreendedor cada vez mais bem-sucedido. Sua oficina tinha agora meia dúzia de empregados e se expandira, passando a fabricar peças de máquinas para o ramo têxtil. Embora a oficina fosse autossuficiente, Mengele injetava somas de dinheiro adicionais graças às comissões recebidas pela venda dos produtos da Karl Mengele Sons de Ginsburg. À medida que sua fortuna aumentava, ele se tornava uma figura conhecida nos principais restaurantes alemães da capital argentina. Mais ou menos nessa época, Mengele iniciou um extraordinário relacionamento com um refugiado judeu-alemão, que nos pediu para não mencionar seu nome, temendo que o relacionamento pudesse ser mal compreendido. O homem está agora na faixa dos 70 anos e administra um próspero negócio têxtil em Buenos Aires. Chegou lá antes da guerra, escapando da perseguição de Hitler aos judeus. No início da década de 1950, conheceu uma garota alemã que fora enfermeira no período da guerra. Como tantos jovens alemães, ela participara do movimento da juventude hitlerista. Ainda assim, o empresário ficou muito atraído por ela. Ela viera para Buenos Aires com os pais, que por acaso conheciam Mengele. Numa das visitas do empresário à casa da garota, Mengele estava lá, e ela os apresentou. Mengele disse se chamar José Gregory. Nem a garota nem o empresário tinham ideia de sua verdadeira identidade. Os dois homens logo perceberam que estavam competindo pelos encantos da garota, uma disputa que Gregory acabou vencendo. A garota, no entanto, não era o único interesse que Gregory compartilhava com um empresário judeu. Gregory queria entrar em sociedade com ele. Tiveram várias conversas sobre a possibilidade de uma joint venture, mas nada resultou daí. No decorrer dessa amizade improvável, Mengele descobriu que seu sócio em potencial era judeu, mas nem uma só vez proferiu um comentário antissemita. Isso talvez não seja tão significativo quanto parece. Havia bastante evidência da cínica exploração que Mengele fazia em Auschwitz de pessoas cujas habilidades, sabia ele, promoveriam sua carreira. E, no empresário judeu, ele reconheceu alguém com maiores aptidões empreendedoras que as dele.
Gregory parecia já ser um homem bem rico, disse o empresário, e me lembro de ter ficado curioso sobre a origem do seu dinheiro. Mais tarde a garota me disse que ele havia contado ao seu pai que obtinha ajuda financeira do pai dele. O velho Carl havia ajudado de outras maneiras também. Ele queria que Joseph se casasse de novo. A garota que tinha em mente era Martha Mengele, viúva de seu filho mais novo, Carl, que morrera com apenas 37 anos, em dezembro de 1949. Martha era uma mulher bonita, na verdade muito bela, como Rolf descreveu a tia. Apaixonara-se por Carl Jr. enquanto ainda estava casada com um empresário chamado William Ensman. Em 1944, nasceu o filho, Karl Heinz, cuja paternidade foi disputada nos tribunais locais depois que Martha se divorciou de Ensman em 1948. Depois de examinar todos os indícios minuciosamente, a Corte Regional de Memmingen decidiu que o menino era de fato filho de Carl Jr. Segundo Rolf, o Sr. Carl organizou um encontro entre Martha e Joseph nos Alpes suíços, sabotando deliberadamente um romance que ela estava mantendo com outro homem de Ginsburg. Rolf, então com 12 anos, também seria levado para conhecer o tio Fritz, há muito sumido, com quem havia passeado pelas florestas bávaras muitos anos antes. Por trás dos arranjos de casamento do Sr. Carl, havia um plano calculado para deixar o controle da empresa de Ginsburg totalmente nas mãos da família Mengele. Carl temia que se Martha se casasse com alguém fora da família, seus direitos de voto, herdados de Carl Jr., fossem influenciados pelo forasteiro. Se ela se casasse com Joseph, todas as decisões importantes seriam tomadas com segurança dentro da família. Mas havia outra razão prática para o casamento arranjado. Sob a lei alemã, ativos da empresa no montante da herança de Joseph poderiam ser confiscados se um mandado de prisão fosse emitido contra ele. O Sr. Carl, portanto, persuadiu Joseph a renunciar à sua herança por acordo legal secreto, afastando assim a possibilidade de a empresa ser financeiramente paralisada. Mas isso foi apenas um movimento superficial. Na prática, assim que se casasse com Martha, Joseph se beneficiaria da parte dela na empresa, e embora tivesse perdido seu poder de voto, ela estaria diretamente sob sua influência. Os planos de viagem para a reunião de Mengele com Martha foram preparados com meses de antecipação. Em abril de 1955, ele requereu à Polícia Federal Argentina um passaporte especial para cidadãos não argentinos. Mas primeiro tinha de certificar à polícia que fora um residente de boa conduta. De novo, o amigo José Stroher o socorreu, testemunhando em favor de sua integridade. Em 1º de setembro, a polícia concedeu a Mengele um passe de boa conduta, que lhe permitia solicitar às cortes a concessão do passaporte. Infelizmente para Mengele, esses trâmites foram interrompidos por um golpe bem-sucedido contra o presidente Juan Perón. Embora já tivesse havido 3 tentativas anteriores de derrubar Perón, ele parecia estar bastante firme no poder. Mas em 16 de setembro de 1955, o almirante Isaac Rojas colocou toda a marinha argentina em rebelião. Rojas fez o Phoenix, um venerável cruzador que fora da marinha americana, mais tarde batizado como General Belgrano, navegar para o porto de Buenos Aires e apontou os canhões de 8 polegadas para o Palácio Presidencial. Perón cedeu. Maldição! Esse maluco do Rojas é o tipo do homem que pode perfeitamente atirar. Ele buscou refúgio na embaixada paraguaia e mais tarde embarcou numa canhoneira paraguaia que o levou para o exílio. Ao subir na prancha de embarque, Perón escorregou de maneira vergonhosa, caiu na água rasa e quase se afogou antes de ser puxado por marinheiros paraguaios. O golpe levou o governo a um momento de indecisão e assustou alguns nazistas que tinham confiado em Perón para continuar em segurança. Logo, porém, lhes foi assegurado que o novo regime, composto por chefes militares Rojas e Lonardi, pretendia manter o mesmo tipo de relação com os nazistas. Quando Lonardi e Rojas foram depostos naquele novembro por um segundo golpe de outro militar reacionário de estilo prussiano, o general Arambari, a comunidade nazista foi ainda mais tranquilizada. No meio de todo esse rearranjo governamental, a Corte de Primeira Instância da Argentina finalmente emitiu para Mengele um passaporte válido por 120 dias.
Em março de 1956, Mengele voou para a Suíça com uma escala de 2 horas em Nova York. Para recebê-lo no aeroporto de Genebra estava o sempre leal Hans Sedlmayr, que o levou de carro para Engelberg, onde ele se registrou no Hotel Engel, o melhor da cidade. No hotel, esperando a sua chegada, estavam Marta, o filho dela, Karl-Heinz, e o filho do próprio Mengele, Rolf, então com 12 anos. Nos 10 dias seguintes, tio Fritz, como ele foi apresentado aos 2 garotos Mengele, regalou-os com histórias de aventuras com gaúchos sul-americanos e sobre suas supostas experiências combatendo partisãs na Segunda Guerra Mundial. Rolf ficou impressionado com o tio elegante, que usava roupas formais para jantar. Tinha histórias tão empolgantes para contar e lhe deu alguns trocados, a primeira mesada que recebeu. Rolf recorda: tio Fritz era um homem muito interessante. Ele nos contava histórias sobre a guerra e nessa época nenhum adulto falava sobre a guerra. Eu gostei dele, como tio. Rolf também notou algo diferente na maneira como o tio Fritz olhava para a tia Marta, embora na época tenha achado que era apenas um afeto comum de família. No fim da temporada no hotel, Mengele viajou para Ginsburg para cuidar dos arranjos legais que o pai havia preparado. Mengele esteve com a família por quase uma semana. Foi sua primeira visita aberta a Ginsburg desde que estivera lá, de licença de Auschwitz, em novembro de 1944. Depois de ficar em Ginsburg, partiu num carro alugado para Munique. Ia visitar o farmacêutico e a esposa dele, amigos que o haviam ajudado depois da guerra. Mengele mal chegara a Munique quando se envolveu num acidente de trânsito sem importância. Embora não tenha ficado ferido, o acidente atraiu a atenção da polícia local. Eles lhe fizeram perguntas com relação à identidade sul-americana e mandaram que ficasse em Munique até que ela fosse verificada. Com medo de que sua verdadeira identidade fosse descoberta, Mengele telefonou para a família em Ginsburg e pediu que o ajudassem. O velho Karl foi de carro até Munique e resolveu o assunto com a polícia. Segundo Rolf, meu avô deu algum dinheiro para que a polícia esquecesse o acidente. Mengele deixou a Europa no dia seguinte. Animado com a perspectiva de tempos mais tranquilos com Marta, Mengele retornou a Buenos Aires para pôr em ordem o lado secreto de sua vida de fugitivo. Num momento de insegurança, tinha se submetido a uma tentativa de cirurgia plástica em Buenos Aires devido a uma observação feita pela primeira esposa, Irene. Ela previra que a testa saliente iria denunciá-lo. O próprio Mengele, no entanto, interrompeu a cirurgia quando ela estava pela metade. Tomaram um anestésico local e pôde acompanhar o que estava acontecendo. Quando viu o que o cirurgião estava fazendo, percebeu que ele não era muito bom naquilo, disse Wolfram Bossert, que abrigou Mengele no Brasil durante a última fase de sua vida. Ficou com cicatrizes no alto da cabeça que mostravam o local em que a cirurgia havia sido feita. Ele passou a usar um chapéu o tempo todo devido ao que a esposa lhe dissera. Mas Mengele não precisava ter recorrido a medidas tão drásticas porque, em 1956, ainda não havia indícios de um mandado sendo emitido para sua prisão. Ele se sentiu confiante o bastante para se reapresentar em público como Josef Mengele. De resto, a vida cotidiana se tornara complicada demais para um homem vivendo sob um nome falso. Mengele tinha planos de conseguir o financiamento de uma casa para que ele e Marta pudessem desfrutar de uma adequada vida familiar. Estava de olho numa propriedade de estuque branco, no número 970 da Virrey Vertes, uma isolada rua sem saída no bairro de Olivos, que se limitava com os fundos do que fora a suntuosa casa do presidente Perón. Mas para isso, ele precisava comprovar a sua identidade para o banco. Além disso, o pai se prontificara a colocá-lo como sócio de uma indústria farmacêutica, para o que, novamente, seriam requeridas informações detalhadas de sua identidade. Provar sua verdadeira identidade requeria uma papelada muito extensa e a autorização da Embaixada da Alemanha Ocidental, a quem a polícia argentina requereu que certificasse que Helmut Gregor, o nome sob o qual estava registrado, e Josef Mengele eram a mesma pessoa. Por essa razão, Mengele teve de explicar à embaixada por que tinha vivido com um pseudônimo nos últimos 7 anos. Deu a eles o nome correto, data de nascimento, data do divórcio de Irene e endereços em Buenos Aires e Ginsburg. Em 11 de setembro de 1956,
Após uma confirmação com Bon, a embaixada emitiu para Mengele um certificado declarando que seu verdadeiro nome era Joseph Mengele e que ele era natural de Ginsburg. Não parece ter ocorrido a ninguém na embaixada se questionar. Espere um minuto. Vemos aqui um homem que não resta a menor dúvida. Tem um passado a esconder. Vamos verificar, disse Serge Klarsfeld, o caçador de nazistas, baseado em Paris. Ninguém naquela embaixada parece ter consultado as listas de criminosos de guerra. Se o tivessem feito, teriam encontrado o nome Mengele em várias delas. De posse do certificado de identidade da embaixada e a certidão de nascimento, Mengele compareceu diante da Corte Nacional em Buenos Aires para jurar que ele e Gregor eram a mesma pessoa. A Corte então emitiu uma certidão judicial que Mengele apresentou à Polícia Federal Argentina. Eles registraram que toda a informação que Mengele dera sobre sua chegada à Argentina em setembro de 1949 era falsa, mas quaisquer perguntas que a polícia possa ter feito sobre essa irregularidade devem ter sido superficiais. Em novembro, emitiram para Mengele uma nova carteira de identidade com o número 3940484. Expunha seu nome como Joseph Mengele, indicava que era divorciado e industrial por profissão e dava um endereço correto em Buenos Aires. Tendo obtido, graças à Embaixada da Alemanha Ocidental, a nova carteira de identidade, Mengele retornou para lhes pedir um passaporte, mera formalidade agora que o problema da identidade fora resolvido. Ele mesmo providenciou uma fotografia, tamanho passaporte, em que usava um bigode e ele próprio preencheu os seguintes dados pessoais. Altura, 1,74 m. Constituição, normal. Forma do rosto, oval. Cor dos olhos, castanho esverdeados. A nada curiosa embaixada emitiu devidamente para ele um passaporte alemão ocidental, número 3415574. Uma explicação para a omissão da embaixada talvez se encontre no fato de que, na época, o embaixador alemão ocidental Werner Junkers fora ele próprio membro ativo do Partido Nazista e um importante assistente do ministro do exterior de Hitler, Joachim von Ribbentrop, que foi enforcado em Nuremberg em outubro de 1946 por crimes de guerra. De 1944 a 1945, Junkers foi um dos enviados especiais de Ribbentrop à Iugoslávia, onde as forças ustachas chegavam a superar a SS em barbaridade quando lidavam com os partisãs de Tito. Interrogado sobre o lapso da embaixada, Junkers disse: "Pergunte ao homem que cuida da seção consular. Eu não sabia quem era Mengele." O homem encarregado da seção consular em 1956 era Werner Schattmann. Desde julho de 1985, ele foi um embaixador da Alemanha Ocidental em Praga. Schattmann insistiu: "Eu não sabia nada sobre Mengele." Em outubro de 1956, Marta e seu filho mudaram-se para a Argentina, juntando-se a Mengele. Durante os 4 anos seguintes, Mengele foi efetivamente o pai de Karl-Heinz, um laço que ia formar a base de um relacionamento mais firme que aquele que tinha com o próprio filho Rolf, a quem só tinha visto 2 vezes desde quando ele era bebê. Mengele estava seguro em sua vida com Marta. Conseguiu uma hipoteca sobre a nova casa em Virrey Vertis e registrou a escritura e a hipoteca em nome da empresa de Ginsburg, Carl Mengele Sons. Mais uma evidência de como se sentia seguro foi o fato de ter permitido que Marta fosse incluída na lista telefônica com o sobrenome dele, Mengele. Nesse meio tempo, usando um passaporte novo, Mengele fez uma viagem de negócios a Santiago do Chile em fevereiro de 1957. Segundo Alejandro von Eckstein, Hans Rudel acompanhou Mengele na viagem e os dois se encontraram com Walter Hauff, o coronel da SS que desenvolvera as vans com câmaras móveis de gás que mataram 97 mil judeus, partisãs e russos. Hauff distinguiu-se mais tarde na guerra com a alcunha "o assassino de Milão", que adquiriu pela tortura e pela execução de partisãs italianos. Hauff vivia no Equador em 1957, mas estava fazendo uma de suas viagens exploratórias ao Chile, que mais tarde se tornou um lar permanente até sua morte em maio de 1984.
Rudel, Ralph e Mengele passaram uma semana no Chile recordando os velhos tempos. Como Mengele, Ralph era um intransigente antissemita. Pouco antes de morrer, escreveu a um amigo renunciando à fé católica e dizendo: Himmler era meu Deus. A SS era a minha religião. Porque as pessoas não conseguem entender que todo grande negócio na América é dirigido por judeus. Logo depois do retorno de Mengele a Buenos Aires, ele e Marta decidiram que havia chegado a hora de se casarem. Em julho de 1958, voaram para Montevidéu, no Uruguai, para uma cerimônia civil seguida por uma lua de mel de 3 semanas. Mais uma vez, Mengele registrou-se com seu nome verdadeiro, dando como ocupação profissional a função de empresário e fornecendo os nomes dos pais e o endereço na Alemanha. Em meados de agosto, os dois retornaram à casa em Vihrevertes para retomar uma vida que, sob todos os aspectos, parecia a de um casal que achava que nada tinha a esconder. Os esforços de Mengele para se reabilitar publicamente deram ainda outro passo crucial. Com a aprovação do pai, ele vendeu a oficina no bairro Flórida e, com o lucro, comprou a participação numa indústria farmacêutica. No total, Mengele bancou a metade do capital de risco de 1 milhão de pesos argentinos, cerca de $200 mil, necessário para expandir a empresa ainda novata, chamada Fadrofarm KGSA. A Fadrofarm manufaturava medicamentos e produtos médicos especializados. O Dr. Josef Mengele foi registrado como um dos diretores fundadores, juntamente com 2 argentinos, Heinz Truppel e Ernesto Timmermann. Truppel recorda: Vi Mengele pela primeira vez em 1958, por volta de meados de julho, porque a empresa Fadrofarm acabara de ter sido formada por 2 pessoas, eu mesmo e o Dr. Timmermann. Essa empresa começou com a manufatura de produtos para o tratamento de tuberculose e tivemos nossa primeira fábrica, nosso primeiro escritório, no número 1551 da estrada Acuenga, na capital federal, Buenos Aires. O Dr. Timmermann apresentou o Dr. Mengele, que tinha também outro nome, Dr. Gregor. O Dr. Mengele, de fato, contribuiu com algum capital para a empresa. Ele não dedicava muito tempo à nossa empresa, mas seu aporte de capital nos permitiu expandir o departamento de produção. O Dr. Mengele deixou a empresa em menos de 1 ano. Enquanto trabalhou aqui, costumava fazer estudos sobre novos produtos para o tratamento da tuberculose. Costumava ler muitos livros médicos e científicos, mas quero que todos saibam que ele não realizou quaisquer experimentos em seres humanos, como algumas pessoas podem pensar. A princípio, Mengele se apresentou aos seus novos parceiros de negócios como Dr. Gregor. Então descobriu que Elsa Haverich, a secretária que havia encontrado 3 anos antes, mas não vira desde então, estava trabalhando para a Fadrofarm. Ela contou: Uma tarde ele entrou no escritório, e nesse momento eu o chamei de Dr. Gregor, porque para mim ele era o Dr. Gregor. Então ele me corrigiu e disse: Não, é Dr. Mengele. Brincando um pouco, perguntei por que tinha trocado de nome. Ele respondeu que por razões políticas. Quando saiu da guerra, teve de fazê-lo com outro nome. A vida de Mengele havia agora se estabilizado na rotina confortável e segura de um homem de família que tinha um trabalho das 9 às 5, com boas perspectivas. Depois de 13 anos fugindo, ele sentia que o pior havia passado. Mas o pior ainda estava por vir. Não demorou muito e a sorte de Mengele começou a mudar. De alguma maneira, ele havia atraído a atenção da polícia de Buenos Aires sob a suspeita de que poderia ter atuado como médico sem licença. Não se sabe exatamente o que desencadeou esse interesse deles. Um homem que, nessa época, era um antigo detetive da cidade, disse que Mengele estava cercado por vários outros médicos que, segundo a polícia, poderiam ter tido envolvimento com uma clínica clandestina de aborto, na qual uma jovem morrera. O detetive admitiu ter aceitado um suborno de $500 pela soltura de Mengele, que dividiu com outro agente. Fichas policiais confirmam que Mengele foi detido para interrogatório e libertado 3 dias depois. Ao mesmo tempo, na Alemanha, se iniciara um esforço decidido para levar Mengele a julgamento. Já em agosto de 1958, a lua de mel de Josef Mengele não duraria mais de 1 mês.